Olá pessoal, esse vídeo faz parte de uma série de 2 aulas incríveis feitas com muito carinho por mim, Samara, e pela Milena do Cogumelo de Feltro. Hoje você vai aprender a fazer 3 peças de safari: o leão, o rinoceronte e a girafa, com um passo a passo bem rápido e dicas super práticas. Não esquece ao final deste vídeo ir lá no canal do Cogumelo de Feltro e conferir a primeira aula já disponível. Então vamos começar pelo rinoceronte. Primeiro corte a cabeça 2 vezes de forma espelhada, depois é só casear e encher. Agora vai fazer a parte da frente, onde fica o chifre, e vai cortar 2 vezes no feltro e uma na manta R1, e vai fazer esse sanduíche e casear em volta. E para fazer o chifre, vai cortar 2 vezes, casear as laterais e encher. E depois cortar o fundo uma vez no feltro e uma vez no papel paraná. Só que no papel paraná você precisa cortar um pouquinho menor para não atrapalhar na hora de casear. E agora é só colar do jeito que eu mostro no vídeo. E para finalizar essa parte, cole 2 meias pérolas, uma de cada lado. E cole na cabeça, seguindo a mesma posição do vídeo. Agora, com a agulha de boneca, vamos fazer o afundamento dos olhos. Primeiro, marque a posição deles com a caneta apagável. E você vai passar uma vez, deixando uma argolinha, e na volta vai passar por dentro e puxar. E você vai repetir esse processo umas 2 vezes. Agora cole os olhos. Eu estou usando meia pérola e eu vou deixar o tamanho certinho na apostila. Aqui nas orelhas você vai cortar 2 vezes de forma espelhada e dublar. E nota que eu fiz uma marcaçãozinha com caneta, que é para saber aonde dobrar e colar. Agora cole na posição indicada. E o corpinho bem simples, igual a cabeça, só casear e encher. E para colar a cabeça, você precisa primeiro marcar a posição do corte. Depois vai cortar entre essa marcação e abrir caminho cortando a fibra para facilitar o encaixe do pescoço. Depois você vai introduzir o pescoço e passar cola quente pela frente. A perna vão ser 2 pares e você vai aplicar as unhas com um ponto palito, depois vai casear e encher. E lembra de trocar a cor quando for casear em volta. Agora vamos colar as pernas, passe cola quente em uma delas e vá ajustando a posição. Uma dica que eu dou é você colocar a peça em pé para deixar as duas bem alinhadas. E aqui são as pernas que vão ficar nas laterais do corpo, bem simples, é só encher com fibra. E agora você vai passar cola quente e vai ficar segurando até essa cola secar. E depois, para um melhor acabamento, você pode fazer o ponto invisível.
Para fazer as patinhas, primeiro você vai aplicar as unhas com um ponto palito e depois vai encher com fibra. E vai colar como mostrado no vídeo, e aí você fica segurando até secar completamente, tá? E de novo você coloca a peça em pé para deixar tudo bem certinho, bem alinhado. Aqui você também pode fazer o ponto invisível para unir mais essa pata à perna. Aqui na franjinha é só dobrar para ficar mais firme e colar seguindo a costura da cabeça. E agora, para fazer a cauda, você vai cortar 2 vezes no feltro e 1 vez no EVA. E é só tirar um pouco da borda do EVA para não atrapalhar na hora de casear. Bom, o próximo passo é pintar as bochechas e eu uso essa tinta na cor rosa chá. E é só tirar bastante o excesso, deixar o pincel quase limpo. Muito cuidado para não exagerar, né? Porque não tem como voltar atrás, já que é tinta. E aí você passa nas bochechas e dentro das orelhas. Bom, agora eu vou mostrar como eu faço o lacinho de EVA. Você vai cortar um retângulo, eu deixei as medidas certinhas lá na apostila, e com a ajuda de um grill, mas pode ser um ferro de passar também, você vai deixar até o EVA começar a entortar. E aí você tira e faz esse franzido, mas você fica segurando até o EVA esfriar, tá? Mas não se preocupa que não dá para queimar a mão, ele fica levemente morno. Depois finalizar com a tira de acabamento. E por último eu finalizei colando esse lacinho como gravatinha. Agora vamos para o leão. Ele já está bem adiantado e é só você seguir o passo a passo anterior. E aqui você vai fazer o fuço, vai cortar 2 vezes cada parte, né? E a parte de cima vai rechear com manter-1 e a de baixo e o focinho marrom vai apenas casear. Depois é só montar. E agora é só colar ali entre os olhos, do jeito que eu estou mostrando. O próximo passo é fazer a juba e a franja. E você vai cortar 2 vezes cada, lembrando de cortar de forma espelhada, tá? E casear. Colhe a franja seguindo a costura da cabeça e depois posicione a juba e vá colando por partes. Só cuidado para não colocar muita cola e ficar aparecendo. Eu esqueci de fazer esse detalhe antes de colar. Você vai fazer essa marcação com linha de meada marrom. E aqui as patinhas, né? Primeiro você vai aplicar as almofadinhas com ponto palito, vai casear e encher com fibra. E agora você vai cortar 2 pares de cada, aplicar a parte dos dedos com ponto palito, depois vai casear e encher. Depois de cheio, vai fazer as marcações dos dedos e eu usei a linha comum da mesma cor do feltro. Vai começar passando a agulha de um ponto ao outro, depois puxando bem a linha para baixo até marcar um pouco e repetir esse processo umas 2 vezes em cada.
Enquanto eu vou mostrando como fazer, eu vou falar a segunda parte que completa a senha. E a palavra é criativa. Repetindo, criativa. A cauda vai ser praticamente a mesma coisa da do rinoceronte, a diferença é que a ponta é separada. E essa parte eu só cortei 2 vezes e caseei, não tem necessidade de colocar EVA. E para finalizar, passe blush nas bochechas e orelhas e cole a gravatinha. E agora vamos para a girafa. E aqui são os chifrinhos, cortar 2 pares e encher com fibra. E como podem ver, ela também já está adiantada e é só seguir os passos dos bichos anteriores. As manchinhas eu fiz de forma bem orgânica, não usei molde, mas eu deixei algumas opções na apostila para ter noção de tamanho. Para fazer as orelhas, você vai cortar 2 pares do molde maior e 2 vezes o menor. E vai aplicar o menor com ponto palito e depois casear em volta. E é só colar na posição que eu mostro e depois, se você quiser, pode fazer um ponto invisível, porque aí o acabamento fica melhor. Aqui o rabo vai fazer exatamente igual ao do leão. Vai passar blush nas bochechas e orelhas. E para finalizar, colhe o lacinho.